pessoal, olá, caros colegas. Desculpa aí o horário, né? Hoje acabamos atrasando um pouco a nossa aula número 3, mas estamos colocando aí à disposição, tá? Alguns probleminhas técnicos, né? Mas já resolvido. Vamos lá, vamos trabalhar a nossa aula de hoje. Olha só, para hoje, pessoal, a gente vai ver a figura de planilha eletrônica. O nosso edital base, ele fala versão 2007 ou superiores. Esse superior nós temos aí várias versões. 2010, 2013, 2016, 2019, tá? Até, né, o Office 365 poderia entrar. Sempre vai tratar a versão mais atual. Então, o que a gente fez? A gente viu o estilo que a Instituto Mais vem trabalhando, e a gente não identificou nenhuma questão, vamos dizer assim, isso está presente na versão 2019, mas não está presente na versão 2013. Então, ele não está até então cobrando nenhuma novidade. Ele coloca o 2007 ou superior, porque foi onde o Office, não só o Excel, o pacote Office como um todo, teve uma reformulação. Ele para de usar menu e começa a usar guias, tá? Então ali teve uma reformulação. Então, eu acredito que, né, isso até pode ser um pouco mais, a gente pode se preocupar um pouco mais na parte do Word, mas na parte de planilha, tá? A gente acredita que a cobrança seja o quê? Mais na ilha do cálculo. E o cálculo, né, tem funções novas? Tem. Mas eu acredito aquela função, o beabá. Isto tomando como referência as questões que a gente viu do Instituto Mais. Ok? Então, separei para vocês a apostila. Vamos dar uma olhadinha na apostila? Vem cá, fica comigo aqui, ó. E a apostila a gente está abordando a versão 2010. Não tem tanta diferença para 2007, para 2013, não, tá? No Word a gente vai comentar algumas situações curiosas. Bom, para que serve o tal do Excel? Sempre que você estiver falando de cálculo, fórmulas, funções ou gráficos, você vai falar da figura do Excel, ok? É uma ferramenta fantástica. Dá uma olhadinha na aparência, na estrutura, no visual, ok? Como eu falei, o 2007 que trouxe essa ideia de guias. Guias. Porque antigamente, na versão 2003 para trás, a gente trabalhava com menus. E na guia existem as faixas de opção, os agrupamentos. Os agrupamentos. Só que essa ideia de cobrar o aonde está o quê tem mais cara de Word. Ok? Mais cara de Word. Mas eu coloquei para vocês aqui, material, as guias do Excel, para que você conheça as ferramentas, os recursos que tem. Perfeito? Eu vou trabalhar com vocês mais a figura do cálculo, fórmulas, funções, que é uma cobrança típica da banca. Perfeito? Bem, então aqui nós temos as faixas de opção, nós temos a nossa barra de fórmulas, mostrando em que célula você está, em que célula você está, e qual o conteúdo desta célula. Mas para aí. Vem cá comigo, vem cá comigo. Aparece o pequenininho ali. Cadê meu mini-min? Mini-min. Aí, tá? Professor, eu não entendi essa história de célula. Como é que é isso aí? Bom, então, você que nunca mexeu com Excel, imagine uma batalha naval. Já jogou batalha naval? Pois é. Na batalha naval, nós temos essa situação, onde o cruzamento de uma coluna, uma linha, forma esta região, que nós vamos chamar de célula. Eu diria que no Excel é a mesma história. Nós vamos ter uma série de colunas representadas por letras e nós vamos ter uma série de linhas representadas por número. E o cruzamento da coluna com a linha forma a tal da célula. Olha aqui, por exemplo, ó, eu estou aqui na célula A1. Ó, o encontro
da coluna A com a linha 1. E nessa célula eu vou poder digitar um texto, nessa célula eu vou poder digitar um número, uma data, criar uma fórmula, uma função. Vem cá comigo, vem cá comigo. Esta é a hora que eu falo para o aluno. A nossa prova não é prática, é teórica. Então você tem que saber onde marcar o X, entender e resolver a questão. Mas você vai ver que em algumas situações você conhecer um pouco da planilha, olha só, conhecer um pouco da planilha e poder praticar um pouco. Vamos dar uma brincada? Vamos dar uma brincada. Olha só, ó, deixa eu aumentar aqui, dar um zoom. Célula A1, célula B2, célula C3. E eu vou digitar aqui um texto, Vou digitar meu nome, Márcio. Eu vou digitar um número, vou digitar, sei lá, 40. Eu vou digitar uma data, a data de hoje, né? Hoje, inclusive, né? Comemorando o descobrimento do Brasil. Pois é, ninguém mais fala nada disso, né? Pois é, hoje é dia 22 de abril, 22 de abril de 2022. Uma data, tá? Ontem foi Tiradentes, hoje é descobrimento do Brasil. Lembra disso? Não, né? Ninguém mais dá esse valor, né? Olha só, bem, o que eu quero representar aqui para vocês? E quando eu digito um texto, esse texto, ele fica alinhado à esquerda, tá? Quando eu digito um número, esse número fica alinhado à direita. Isso é o padrão. Nada impede, eu posso mandar centralizar, posso mandar alinhar pelo outro lado. Legal. Eu vou pegar uma outra célula e vou criar a minha primeira fórmula, a minha primeira experiência com fórmulas. Eu vou começar pegando leve. Uma fórmulazinha básica. Vamos selecionar aqui o B2. Ó, uma fórmula tem que começar pelo sinal de igual. Eu vou indicar um valor, uma célula A2. Sabe que a célula A2 tem o número 40. E vou somar 10. Quanto é que dá 40 mais 10? 60. Eu poderia perfeitamente fazer esse B2 vezes 2. O asterisco é a multiplicação. Veja, eu vou pegar esse B3, que é o 100, e vou diminuir 20. Eu vou pegar esse B4 e vou dividir por 4. Eu estou mostrando para vocês alguns operadores matemáticos. Adição, multiplicação, subtração e divisão. Um dos operadores mais curiosos é o sinal da potência. Vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui o C4, elevado, sinal da potência é o circunflexo, elevado ao quadrado, opa, né? C4, opa, potência, aí, ao quadrado. Quanto é que dá 20 ao quadrado? É 20 vezes 20, 400. Ok? Bom, então aqui eu criei algumas situações de fórmulas, para que você conheça os operadores. Adição, divisão, multiplicação, subtração, potência. Vamos voltar um pouquinho na nossa planilha? Vamos voltar na planilha. Bem, agora aqui na planilha eu vou dizer o seguinte. Você conheceu... Daqui a pouco eu volto aqui, tá? Você conheceu os operadores matemáticos. Só que dentro do operador matemático existe uma regra. O Excel, não é eu que inventei, não é a informática, é a matemática. A regra da prioridade. Eu começo resolvendo dentro do parênteses. Depois eu faço a exponenciação.
multiplicação ou divisão, o que aparecer primeiro, adição e subtração, o que aparecer primeiro. É o que eu chamo de pendas. A ideia do pendas é para você lembrar a ordem, lembrar qual é a ordem que você resolve. Toda e qualquer questão que envolva a resolução de uma fórmula vai lembrar da palavrinha mágica. Pendas. Pendas. Parênteses, exponenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. Ok? Pendas. Não esquece disso. Bom, o aluno deve estar se perguntando, professor, dá para dar um exemplo? Dá para dar um exemplo dessa ideia do pendas? Tá. Você pedindo assim com carinho, a gente vai criar um exemplo. Quer ver? Vamos voltar lá, vamos voltar para. Depois eu volto e trabalho na parte mais teórica, né, que eu pulei ali, tá? Mas eu quero ver uma parte prática com vocês, que é a principal cobrança. Vamos voltar na planilha? Vamos voltar na planilha. E aí, nessa planilha, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Apagar aqui. E vamos imaginar, vou botar meu nome aqui para baixo, ó. Aqui são nomes de alunos. Aqui são notas da primeira prova. Aqui é a nota da segunda prova. E aqui eu quero calcular uma média, combinado? O Márcio tirou na primeira prova 10. O Márcio tirou na segunda prova 8. 8. Quero calcular a média. Média aritmética. Igual a nota da primeira prova mais a nota da segunda prova dividido por 2. Concorda comigo? Concorda comigo? Essa é a expressão. Calcula a média. Será? Será mesmo? Porque na hora de resolver a expressão, tem que lembrar da palavrinha mágica. Lembrou? Pendas. Pendas. Pois é. Pendas. Manda você fazer o que primeiro? Parênteses. Tem parênteses? Não. Exponenciação. Tem exponenciação? Não. Multiplicação ou divisão? Tem? Tem. Ele vai fazer primeiro a divisão. Está vendo ali o C2? Quanto é que é o C2? 8. Quanto é que é 8 por 2? 4. E agora, esse 4 é que ele vai somar o B2. Tanto é que o resultado, dá uma olhadinha lá, o resultado vai dar 14. Por quê? Porque ele pegou primeiro este 8 aqui, este 8 ali, ok? E dividiu por 2, para depois somar ao 10. Vamos arrumar? Vamos arrumar? Ó, arrumei a fórmula. O que eu fiz? Parênteses. O parênteses é para priorizar o cálculo. Pendas. Primeiro eu resolvo dentro do parênteses. 10 mais 8, 18. 18 por 2, 9. Agora fechou. Agora ficou bonito. Agora ficou bonito. Então, veja, em prova, esta é um tipo de pegadinha muito comum. Né? Resolvendo, trabalhando a ideia de uma prioridade matemática. Eu peço ao aluno, sempre que for resolver questões que envolvam uma fórmula, lembra da ideia do pendas. Pendas, palavrinha mágica. Combinado? Bom, isso então é a parte de fórmulas. É importante, é um dos pontos principais da planilha. Mas existe também aquela cobrança mais conceitual. E aí eu gostaria, o teu edital fala de arquivos, pastas, né? Extensões, formato. Quando eu crio um arquivo no Excel, eu salvo um arquivo do Excel, ele tem a extensão XLSX. XLSX. Você vai ver que eu posso trabalhar também com modelos. Modelo é uma planilha já pré-estruturada, pré-organizada. Eu falo que modelo é mais comum no Word, mas o Excel também tem. Aí é o XLT. Esse T é de template, modelo em inglês. Eu sempre falo para o aluno, cuidado para não cair na armadilha. Achar que é XLSM.
que esse M seria de modelo. Não, esse M é de macro. Macro, uma programação que é criada para automatizar tarefas. A ideia do modelo é o XLT, XLT, X. Então, essa parte de extensões é legal. Você tem que saber. Tem que saber do Word, tem que saber do Excel, tem que saber, né? Tem que saber dos aplicativos do Office. Nossa aula de Excel, guarda aí as extensões do Excel. E na sequência, eu estou te mostrando as guias do Excel. Né? A nossa guia página inicial, tá? Uma parte de formatação. Quando eu falo formatação, de fonte, formatação de alinhamento, parágrafo, a ideia do mesclar, volta e meia aparece em prova. O botão pincel copiando o formato também é sempre uma boa pedida. Eu falo mais no Word, como rever isso no Word, mas também tem no Excel, pincel de formatação. Então, vou te dar um exemplo. A formatação numérica, aumentar decimais, diminuir decimais, porcentagem, formato contábil, tá? Então, formatação, uma boa pedida. Vamos lá. Inserir uma imagem, inserir, né, gráficos, ok? Inserir também é uma boa pedida. Guia layout tem a ver mais com a ideia da página, né? Quando você vai imprimir, definir as margens, tamanho do documento que você vai imprimir, definir a área de impressão. Legal. Fórmulas, você vai ver que nós falamos de fórmulas, vamos falar daqui a pouco de funções. Funções. Fórmula, para mim, é um cálculo mais simples. Envolve endereço de célula, valor numérico, tá? Operadores matemáticos. Funções é uma outra história. Função é um cálculo já pré-definido. Pré-definido. Uma estrutura já pré-definida, que inclusive segue uma série de regras. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vem cá comigo. Aí, isto. Vamos lá para o nosso quadro verde. Né? Aqui no quadro verde, eu vou colocar para você inicialmente o que eu chamo de regra geral. Regra geral de uma função. Tal como a fórmula, ela começa pelo igual. Depois do igual, vem o nome da função. Nome. Já vai ver algumas funções legais. Nome. Abre parênteses, fecha parênteses, e dentro do parênteses, aquilo que nós chamamos de argumentos. Argumentos. O argumento, pessoal, o argumento é o alimento, é a informação que eu preciso para realizar aquele determinado cálculo. Você vai ver que tem funções, tem um argumento, dois argumentos, três argumentos ou até nenhum. Mas sempre vai seguir essa regra. Nome da função e entre parênteses os argumentos. Se houver mais de um argumento, tu vai separar um argumento de outro usando ponto e vírgula. Professor, eu já vi, ao invés de ponto e vírgula, usarem dois pontos. Presta bem atenção. Esta é uma das situações mais cobradas em prova. Saber a diferença do ponto e vírgula para os dois pontos. E aí o macetezinho é, ponto e vírgula, meu amigo, tu vai ler, vai interpretar como um E. E dois pontos, tu vai ler, tu vai interpretar como um até. Combinado? Ponto e vírgula é um e dois pontos é um até. Bom, teoria. Professor, dá para colocar isso na prática? Dá. Deixa eu antes só relacionar para vocês algumas funções básicas. Meu amigo, tem função a dar com pau, é muita função. Dá para fazer um semestre estudando função. Não vai dar tempo, a prova está chegando. Então, comece estudando as funções básicas. Quem seriam as funções básicas?
soma, nome da função, soma, média, média, média. E das funções básicas, a mais chatinha é a função C. Ok? Essas são as 3 funções básicas. Essa função você tem que saber. Você é obrigado a saber. Combinado? Vamos praticar um pouquinho? Vamos praticar um pouquinho. Vamos lá. Sai daqui e vamos para a nossa planilha do Excel. Vamos lá. Pessoal, eu vou colocar aqui um outro aluno, o Zé. O Zé tirou 9. 8, tá bom. O Zé tirou 8. 8 e 6. Né? A Ana tirou 5 e tirou 10, tá bom? Eu sei, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Mas eu quero somar as notas da primeira prova. Tá? Porque eu quero somar. Qual é a função usada para somar? Soma. Aí, veja, se eu fizer A1 não, perdão, B2, ponto e vírgula, B3, o que eu estou fazendo? Eu estou somando B2 e B3. B2 e B3. A soma de B2 e B3 dá 18. 18. Agora veja, e se eu fizesse o seguinte, a soma de B2, 2 pontos, B4. O 2 pontos é o quê? É um até. Um até. O até, pessoal, o intervalo vai formar uma caixa. B2 é o início, B4 é o final. Veja que no próprio aplicativo ele pinta, ele monta essa caixa. No dia não tem. No dia eu sugiro ao aluno, faça você esta caixa, desenhe você essa caixa. Ponto inicial, ponto final e forma a caixa. A soma de 10, 8 e 5, 23. 3. Ok? Então, isso é a nossa função soma. Isso é a nossa função soma. Veja, aqui eu calculei a média usando uma fórmula. Vamos fazer a média diferente? Vamos usar uma função para média? Média. Média do quê? Média da nota aqui e nota ali. B3 até C3. Olha só que legal, olha só que legal. Não precisa dividir. A própria função sabe, a própria função se encarrega de somar. O que é a média? A média não é a soma? Ele vai somar. P3 até C3. P3 até C3 deu 14. Vai dividir por quanto somou. Tá lá. Ok? Então veja que a própria estrutura da função sabe que tem que somar esse intervalo e dividir por quanto somou. Nesse caso, somou 2 elementos. Ok? Show. Vamos fazer, claro, né? Vamos envolver mais elementos só para a gente brincar. Ó, média, média, média do quê? B2, ponto e vírgula. B3 até D3, ponto e vírgula. B4. Consegue ver que eu tô, B2, B3 até D3 é esta faixa em vermelho e o B4 é esse em roxinho, 5. Então ele vai somar tudo isso, 10 mais 8 mais 6 mais 7 e o 5 e vai dividir por quanto? Por 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Isso é a média. É a soma dos N elementos dividido pelo número de elementos que ele somou. Legal, legal. Então, aqui, com isso, apresentei para vocês 2 das funções básicas. 2. A função soma, igual, soma, abre parênteses,
e os valores, células, elementos que eu quero somar. Quero somar o A1, quero somar do B2 até o C3, eu quero E somar o D4. Então, eu vou colocando os elementos que eu quero realizar o somatório. Lembrando que o ponto e vírgula é para separar argumentos, é um E. E o dois pontos é para formar um intervalo até início e fim. Sempre, ó, início e fim. Com a proposta de você criar uma caixa, uma figura retangular. Ok? E o D4. Beleza. Já a média, veja, média, eu posso fazer os argumentos são da mesma maneira, né? Mesma maneira. Sempre assim, separo eles por ponto e vírgula e formo intervalos, caixas, usando dois pontos. Aí o que é a média? Ele vai se encarregar de somar tudo isso e ao final vai dividir por quanto somou. Ok? Soma e média. Agora, das três funções básicas, qual é a mais chatinha? É a função C. Porque, na verdade, a função C, todas seguem aquela regra geral. Todas. Mas a função C, ela tem uma ordem, ela tem um cuidado. Ela vai ter três argumentos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Depois a gente vai para a prática. Depois a gente faz na prática. Mas inicialmente, vamos ver aqui, ó. Como é que é a estrutura da função C? Nome da função C é uma função condicional, uma função lógica. O primeiro argumento vai ser sempre uma pergunta, uma condição. O segundo argumento é o caso verdadeiro. E o terceiro argumento é o caso falso. A ordem é sempre esta: pergunta, caso verdadeiro e caso falso. A parte mais importante é a pergunta. A pergunta é uma comparação, pessoal, uma comparação. Vem cá, a 1 é maior que a 2? Porque se for, caso verdadeiro, faça isso e esquece aquilo. Se não for, pula e resolve aqui e esquece, verdade? Ou um ou outro, ou um ou outro. Isto é a estrutura da função C. Uma condição, um caso verdadeiro e um caso falso. Sempre nesta ordem. Sempre. Não muda nunca. Professor, dá para fazer uma situação prática para a gente entender melhor? Claro que dá. Vem comigo. Vamos lá para a planilha. Vamos lá para a planilha. Olha só, planilha. Né? Deixa eu fazer o seguinte. Ó, o que eu tenho aqui? Né? A nota do aluno, nota da segunda prova e a média desse aluno. Eu vou criar aqui, pessoal, um status. Como assim? Um status. Eu quero testar a média desse aluno e, de acordo com a média desse aluno, quer dizer se ele foi aprovado ou reprovado. Como é que eu vou testar uma situação e trazer um resultado para caso verdadeiro e um resultado para caso falso? Usando a função C. Usando a função C. C, a média desse aluno é maior ou igual a 7. Esse aluno vai ser aprovado. Se não, esse aluno vai ser reprovado. Pronto. Lembra da estrutura? A estrutura não era essa? Pergunta, caso verdadeiro e caso falso. O que é a pergunta ali?
D2 é maior ou igual a 7. O que é o caso verdadeiro? O segundo argumento, A. O que é o caso falso? O terceiro argumento, o R. Pergunto a vocês, D2. D2 é quanto? 9. 9 é maior ou igual a 7? Sim. Trouxe como resultado aprovado. E se o Márcio não tira uma média 9, tira uma média 5? Ó, 5. 5 é maior ou igual a 7? Não. Vai trazer o quê? R. A ideia é sempre essa. Testar uma situação. Caso verdadeiro, faz o segundo argumento. Caso falso, faz o terceiro argumento. Então, lembra sempre da estrutura. Pergunta, caso verdadeiro e caso falso. Não muda nunca. Não muda nunca. Como eu falei, a parte mais importante é a pergunta. A pergunta você tem que conhecer os operadores lógicos. Maior, menor, maior igual, que eu acabei de usar, menor igual, igual. E este aqui é o mais chatinho. Este é o tal do diferente. Diferente. Isso, pessoal, isso está no teu material. Isso está na apostila. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos dar uma olhadinha. Vem comigo. Tá? Quer ver? Olha, aqui a ideia dos operadores matemáticos. Potência, multiplicação, divisão, adição, subtração. Operadores de comparação. Sinal de igual, maior, menor, menor, igual. Diferente, diferente. Ok? Temos ainda um outro operador que é interessante, que é o operador de concatenação. Você sabia que eu tenho um operador de concatenação, mas eu também tenho uma função de concatenação? Agora que você já viu as três funções básicas, o que você acha? Vamos colocar mais algumas funções avançadas nessa brincadeira? Vem cá, vem cá, vem cá comigo, vem cá comigo. Aqui. Vamos colocar outra função avançada. A tal da função concatenar. Concatenar. Tá? Ó, vou pular para cá. Ó, então, outra funçãozinha. Toda regra é aquela regra. O concatenar não é diferente. Vai colocar o que você quer juntar. Concatenar é juntar, tá? Juntar. Quais são os argumentos? Valores, elementos que eu quero juntar. Eu quero juntar o conteúdo de A1 e eu quero juntar o conteúdo de A2. Ok? Isso é a função concatenar. Eu poderia escrever essa mesma função, em vez de usar uma função, estrutura de função, usar um operador. Eu quero pegar o A1 e comercial o A2. Lembra que você acabou de ver que o e-comercial tem um papel de concatenação? Eu diria que dá no mesmo. Dá no mesmo. Legal isso, né? Legal. Vamos lá na apostila, vamos na apostila. Então, operador de concatenação. Ó, temos a ideia dos dois pontos, a ideia da referência, formar um intervalo. E aí a gente cai no uso das funções, onde, regra geral, é o nome da função e o argumento. Só para você ver, nós vimos aqui soma, média e C. Soma, média e C. São as três funções básicas. Básicas. Ok? Mas, olha só, existe a função mediana, função multi para multiplicar um valor pelo outro, função máximo que compara tudo que está dentro do parênteses com a proposta de fazer o quê? O valor máximo.
ou valor mínimo. Função hoje é muito legal. Função hoje é muito legal. Quer ver? Quero mostrar para vocês na prática a função hoje. Hoje, na prática. Tá? Vamos lá, vem comigo. Aí, aqui, vamos escrever aqui nesse cantinho, tá? A tal da função hoje, igual. Nome da função, hoje, abre e fecha parênteses. Professor, e dentro do parênteses? Não vai nada. Na função hoje, não vai nada. Mas mesmo assim, abre e fecha parênteses. O que faz a função hoje? Pois é, traz a data atual. A data atual. Quando é que essa aula está sendo gravada para vocês? Vamos ver? Hoje, 22/4/2022. Assim como existe a função hoje, existe a função agora, agora. E agora, José? E agora? A gota não. A gota não. Agora, agora. Muita gente acha que a função agora traz a hora. Não. A função agora traz o exato momento. Dia, mês e ano, 22/4/2022, às 22h58. Só para lembrar, né? Eu comentei no início da aula, tivemos alguns probleminhas técnicos, e eu, infelizmente, só consegui gravar essa aula agora. E agora é o quê? 22h58 do dia 22/4/2022. Ok? Então, já aprendeu mais duas funções. A função hoje e a função agora. Olhando para cá, viu hoje, viu agora, tá? Tu viu também a função concatenar, concatenar. Mas a lista de funções é enorme. E aí, só para mostrar para vocês que a lista de funções é enorme, eu vou te ensinar como estudar a função, como estudar a função. Eu quero que você venha aqui na planilha do Excel. Vem cá comigo. Aí, tá? Vamos selecionar uma célula qualquer. E vamos clicar no botãozinho que é o F de X. F de X. O F de X vai trazer para você aqui, ó, uma relação de funções. É um assistente, é um auxiliar, é um construtor de funções. Tá? Calma que eu não cheguei na metade. Ó, olha aí, ó, tem mais essa, tem mais essa aqui, mais essa aqui também, tem essa daqui também, ó, tem essa e essa. Ai, professor, e agora? E agora? Não vai dar para aprender todas. Claro que não. Claro que não. Esse é o tipo de situação que você vai aprender as três básicas e a partir daí, conforme você encontra um exercício, conforme você vê num simulado, conforme você vê que é uma expectativa da banca, vai na planilha e vai tentar recriar ela para entender como ela funciona. Mas começa pelas três básicas. Ah, eu vi numa prova a função PROC-V. Inclusive, no último, acho que no último, né? Acho que no último simulado. No simulado eu comentei a função PROC-V no canal lá do YouTube. Tá? Tem a função PROC-V. E tem outros. É de provas que eu vou explicando para vocês. Melhor, mais produtivo do que você tentar aprender todas de uma hora para outra. Não, não é assim que funciona. Ok? Volta lá, volta a nossa apostila. O que mais? Vimos funções. Vimos a ideia do copiar fórmulas. Copiar fórmulas. Quando você copia seleciona uma célula e copia esta fórmula para outra, você vai ver que essa fórmula vai sofrer um ajuste. Um ajuste. Por exemplo, aqui em D4, eu tinha a média de B4 até C4. Quando eu copiei para baixo, uma linha para baixo, ele varia uma linha. Média de B5 até C5. Para baixo, B6 até C6. Para baixo, B7 até C7. Então, se eu copio para baixo, ele varia uma linha. Se eu copiasse para a direita, ele variava uma coluna. Tá? Então, isso é a regra da variação. Como é que uma fórmula vai sofrer ajuste? Eu tenho um macetezinho legal para te explicar. Quer ver? Vem cá comigo. Vamos lá.
aqui. Eu vou te explicar um macetezinho legal, acho que vai ajudar você a entender essa parte de fórmulas. Eu chamo isso de regra dos 3 passos. Vou colocar aqui, ó. Regra dos 3 passos. Como é que é? Toda e qualquer questão que envolve cópia de fórmula, você vai resolver em 3 passos. Passo 1. Repetir a parte. Repetir a parte fixa. Ok? Por enquanto só anota. Daqui a pouco a gente vai criar essa prática, tá? Passo 2. Passo 2. Você fez a parte fixa, falta fazer a parte variável. O passo 2 é a variação da coluna. Variação da coluna. E o passo 3 é a variação da linha. Variação da linha. Vamos colocar em prática isso? Vamos colocar em prática isso? Regrinha dos 3 passos? Bom, vamos imaginar que na célula C3, vamos imaginar, uma imaginação nossa, ó. Eu tenho a seguinte fórmula. P5 vezes C6 mais, abre parênteses, 32 menos D7, fecha parênteses, vezes A6. Uma fórmula qualquer, uma fórmula maluca. Eu vou copiar do C3, eu vou copiar para o D2. Claro, se você faz isso no Excel, quando você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, ele faz isso para você automaticamente. Agora aqui, nós temos o Excel na frente. Temos que fazer isso na prova. Como é que você vai fazer? Regrinha dos 3 passos. O que é a parte fixa? Bem, a parte variável é endereço de célula, tá? Endereço de célula. O que é endereço de célula? Não é coluna e linha? Coluna e linha, né? Coluna e linha. Então, tirando coluna e linha, todo o resto, meu amigo, todo o resto, ó, T2, menos, fecha parênteses, vezes. Tirando o endereçamento de célula, todo o resto é parte fixa. Tirando o endereçamento de célula, todo o resto é parte fixa. Você acabou de fazer o passo 1. Vamos fazer o passo 2? O que é o passo 2? Não é a variação da coluna? Para fazer a variação da coluna, você vai imaginar o seguinte, ó. Coluna você está. C. Para qual coluna você foi? D. Concorda que de C para D variou 1? Eu vou botar esse mais 1 em cada referência de coluna. Em cada referência de coluna. D mais 1, C. C mais 1, D. D mais 1, E. A mais 1, E. Eu acho origem e destino, eu acho a variação e aplico. Acabei de aplicar a variação da coluna. Eu estou a um passo de terminar a questão, que é o passo 3. Linha de origem, 3. Linha destino, 2. 3 para 2, menos 1. Faço a mesma coisa com a linha. 5 menos 1, 4. 6 menos 1, 5. 7 menos 1, 6. E 6 menos 1, 5. Pronto. Acabei de descobrir que ao copiar esta fórmula para D2, resulta desta expressão. Legal. Isso em prova, volta e meia é cobrado. Então, essa história de cópia de fórmulas para nós é importante. Só tem um detalhe. Às vezes, nesta fórmula, existem alguns elementos que vão estar ancorados. Professor, que história é essa de âncora? Pois é, uma célula
eu tenho 4 maneiras de representar uma célula. B5, cifrão B, cifrão 5, B, cifrão 5, ou cifrão B, 5. O que aparece para nós aqui é o tal do cifrão, que nós vamos chamar de âncora. Âncora. E como uma âncora, você sabe, a âncora serve para quê? Para prender. A âncora, meu amigo, vai estar sempre na frente do elemento que ele está fixando. Ou coluna ou linha, ou ambos. A parte que tiver ancorada não vai sofrer ajuste. Não vai sofrer ajuste. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Vem cá comigo. Olha só. Vamos imaginar. Um exemplo simples, é só para você entender. Tá? E no C3, eu tenho a seguinte expressão. Cifrão B, cifrão 5, vezes C6, mais, abre parênteses, 32, menos D, cifrão 7, vezes cifrão A, 6. Concorda? É bem parecido com aquela outra fórmula, né? Só que algumas células estão ancoradas. Ancoradas. Vou copiar para o D2. Tu já aprendeu que o passo 1 é a parte fixa. O passo 1 é a parte fixa. Aquilo que com certeza não vai mudar. O que você aprendeu? Tudo que tiver uma âncora, eu posso considerar parte fixa. Então faz no passo 1, pô. Faz no passo 1. O passo 1 cresceu. O passo 1 aumentou. Ok? Então você fez o passo 1. Vamos fazer o passo 2? C para D, mais 1. Mas é mais 1 onde dá. Aqui não dá. Está ancorado. Mas aqui dá. C mais 1, D. Aqui quem está ancorado é a linha. A coluna está livre. D mais 1, E. Aqui não dá. Ancorado. Passo 3. 3 para 2, menos 1. Dá? Aqui dá. 6 menos 1, 5. Não dá? Aqui dá. 6 menos 1, 5. Esta é a fórmula resultante. Aí você vê o papel, o sentido, o significado do uso da âncora. Legal isso, né? E pior, isso cai em prova. Isso cai em prova. Então temos que saber, na ideia do cópia da fórmula, para que serve a âncora. A âncora torna a célula uma referência absoluta. Referência relativa é aquela que está totalmente livre. Referência absoluta é aquela que está totalmente presa, ancorada. E referência mista é parte, né? Parte fixo, parte, né? Livre. Legal, legal. Bom, para terminar aqui para nós, vamos falar um pouquinho sobre a alça de preenchimento. Eu gostaria de falar sobre a alça de preenchimento na prática. Na prática, o que você acha? Vamos praticar? Vem comigo? Vem comigo. Aqui. Uma planilha. Então, tem uma planilhazinha, esse mesmo arquivo. E vamos colocar aqui um mês. Nós estamos no mês de abril. 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 Se eu pegar abril, seleciono, clique e arrasto pela alça. O que é alça? Você vê que ao em volta aparece uma borda. No canto inferior direito tem um quadradinho. Quando eu clico e arrasto por esse quadrado, adivinha? Copia. Ele copia em sequência. Hoje, pessoal, hoje é sexta. Hoje é sextou. Hoje sextou. Sextou. Se eu clicar e arrastar, ele copia. Mas copia em sequência. Cadê o sequência? Opa, era para ser sequência. Tá? Ah, tá.
que na verdade eu tenho que colocar sexta-feira. Eu coloquei só sexta, né? Então, sexta-feira. Ou sex, ele vai saber que é as três iniciais, que é sexta. Perfeito. Uma data. Pega a história, 22/4, 22 de abril. Clique e arrasta. Que mais? Que mais? Que mais? Né? Mês, dia da semana, uma data. Ah, vamos colocar um número? 10. Presta atenção. Vou até pintar aqui, ó. Alerta, alerta. Presta atenção. Número. Número no Excel, ele repete. Tem como fazer número variar? Tem. Uma das maneiras de fazer número variar é você selecionar dois números, 10 e 13. Se eu clicar e arrastar, ele vai manter a sequência. Outra maneira seria o 10 clicando e arrastando com o CTRL pressionado. Aí ele vai variar de 1 em 1. Ok? Mas geralmente a ideia é de você forçar a razão. O forçar a razão vale também para os outros. Ó. Quer ver? Abril e junho. Tá? Abril pulou maio, virou junho. Julho virou agosto. Setembro. O setembro virou outubro. Um mês pula outro. Um mês pula outro. Isso é o que nós chamamos de preenchimento. Preenchimento. Curiosamente, no preenchimento, texto não varia. Quer dar uma olhadinha no texto? Entendi. Põe aqui, ó. A. A. Se eu clicar e arrastar o A, A. Se eu botar A e embaixo B, seleciono as duas, clique e arrasto, AB. Texto nem a pau. Texto não varia. O que eu peço cuidado com o aluno é quando tem, por exemplo, texto e número. A parte texto repete e a parte numérica varia. Então, essa parte do preenchimento, ela é bem curiosa. Ela é bem legal para você treinar, praticar, né? Abre o aplicativo e brinca com isso para você conhecer um pouco dessas variações. Claro, né? Conforme vai aparecendo questões, você vai criando, definindo aí algumas regrinhas. Combinado? Então, vamos voltar ali? Vamos voltar? Aí, falamos da ideia do preenchimento. Preenchimento. Tá? Mês, dia da semana, data, né? Legal. Falamos da parte do preenchimento, vale para fórmula também, tá? Boa. Pessoal, situações de mensagem de erro. Pouco cobrado, explorado em prova, mas sabe como é que é? Por exemplo, se você digitar o nome de uma função errada, como assim? Como assim? Porque a função que a gente viu, volta lá comigo. A função que a gente viu, soma, média, né? Vamos escrever a função. Olha como é que já caiu em prova. Essa aqui eu falei, é o cúmulo da sacanagem. É a pegadinha do malandro. Olha só. Olha como é que já caiu em prova. Vou botar aqui 10, 20 e 30. Aí caiu numa prova o seguinte. Quanto é que dá? Se você está atento, você viu que eu escrevi som. Mas na hora da prova, o cara não percebe e pega esse A do A1 e junta e acha que para ele está escrito soma. Não, está escrito som A1 e A2. Não existe a função som. Não existe. O que ele trouxe? Uma mensagem de erro. Nome de função inválido. A função é somar. Soma. Ok? Isto caiu numa prova. Som. Daí acelerar um, o cara juntava e lia a soma. Eu acho que na minha prova estava escrito soma. Não dava, amigão. Não dava. Na hora você nem percebe isso.
Legal? Bom, pessoal, eu acredito que aqui, nesse encontro, a gente viu os principais tópicos. Eu vou trabalhar em seguida com vocês a parte de exercícios, né? Nós temos algumas questões para comentar, e aí, eventualmente, vai surgir uma dica a mais, um comentário a mais, e fica melhor trabalhando em cima da questão. Combinado? Por hoje, fechamos aqui a nossa parte de teoria a respeito de planilha. Lembrando, amanhã tem simulado, hein? Daqui a pouco tem simulado. O simulado ele vai ficar disponível para vocês. Vou mandar por mensagem WhatsApp também, né? Então vai ficar disponível para vocês aí bonitinho aí na plataforma. Perfeito? Um abraço. Até daqui a pouco.